E aí nós vamos fazer da seguinte forma. Primeiro, boa tarde a todos, boa tarde, Ana Paula, boa tarde, Antônio, professora Ana Paula, professor Antônio, né? Boa tarde, Camila. Né? Agradecer a presença de vocês em mais uma banca, em mais um trabalho. Nós, de novo, aqui juntos, pelo menos até então, né? Até o dia 17 de março, nós estamos todos juntos, nós três. Nós vamos estar juntos em outro momento depois, né? Agradecer a participação de vocês na banca da Camila. E aí nós vamos combinar o andamento dos trabalhos, tá, Camila? Você terá 20 minutos para fazer a sua apresentação. Após a sua apresentação, eu passarei a palavra para o professor Antônio para a professora Ana Paula, certo? E aí eles vão estabelecer como se fosse um diálogo com você mesmo. Vamos fazer uma conversa a respeito do seu texto, do seu trabalho, tá? Que eu acho mais tranquilo do que, na realidade, a gente anotar todas as perguntas e responder depois. Vamos conversando, que aí facilita. Só que eu te peço para você ter em mãos aí qualquer material que seja necessário para você poder fazer as anotações, que você pode precisar delas mesmo, certinho? E aí a gente vai caminhando na sequência da sua apresentação no momento. Pode ser, Camila? Está preparada? Tudo certinho? Você vai projetar os seus slides, Camila? Ou você quer que eu projete? Prefiro que você faça a Então, projeção. veja bem, eu vou fazer a projeção dos seus slides, vou fechar o meu áudio, tá? E aí, qualquer coisa que você precisar, você fala que eu abro o áudio e a gente vai conversando, tá bom? Eu não vou colocar em modo de tela cheia, já vou explicar aqui, porque toda vez que coloco em modo de tela cheia, trava. Então, se tiver legível naquele modo mais reduzidinho, eu vou deixar nele, tá bom? Então, agora eu vou só fechar aqui a câmera para não ter problema e já vamos lá. Minuto, gente. Compartilhar os slides da Camila. Camila, projetou aí? Agora sim, Raquel. Tá dando para todo mundo ver, embora deve estar no modo mais reduzido? Ou não projetou? Raquel, você está sem câmera ainda, não sei se você vai conseguir aparecer. Se você colocar ali naquele livrinho, tá vendo um livrinho ali embaixo, do lado daquela taça? Sim. Uhum. Ele vai aparecer para nós um pouquinho maior e não acho que não vai travar para você. Coloquei, Antônio. Eu cliquei no livrinho aí. Deixa eu ver se ele vai aumentar aqui para nós. Mudou alguma coisa? Ainda não, mas o Teams ele tem um delayzinho, né? Ele tem. Mas tá ótimo, manda bala. Deu certo? Se não deu, vocês me falam que a gente entendeu. Eu Não, pus o livrinho, Antônio. Pus o não deu livrinho não. mesmo. Não deu não, mas é isso aí, meu bem. O Deixa eu Teams é o Teams. tentar de novo. Tentei de novo, no livrinho. Não, mas tá bom. Toca o pau aí, senão não vai atrasar muito. Tá bom. Então, vou mutar o microfone, Camila, e a partir de agora o tempo é seu. Quando faltar aí 5 minutos para finalização e tudo, se eu achar que você vai se alongar, eu te aviso, tá bom? Ok, Raquel, tranquilo. Então, respire fundo e boa sorte, Camila. Boa tarde a todos. Meu nome é Camila. O meu tema é o isolamento social e a violência contra a mulher. Lei Maria da Penha do contexto da pandemia de Covid-19. Eu gostaria de iniciar o meu trabalho fazendo os agradecimentos. Eu queria agradecer em especial a professora Raquel, né, por toda a orientação, por todo o apoio na elaboração desse trabalho. Gostaria também de agradecer aos membros da banca, né, professora Ana Paula, professor Antônio Leonardo, por aceitarem o meu convite e por fazerem parte desse momento que é tão importante para mim. Gostaria de agradecer também aos meus amigos que estão presentes e a todo o público. Bom, no meu trabalho, eu vou começar fazendo, então, uma introdução sobre o meu tema. Calma, um minutinho, Raquel.
O principal objeto de estudo do meu trabalho foi a Lei Maria da Penha. Ela foi criada com o propósito de proteger a mulher vítima das práticas da violência, sejam elas ocorridas no âmbito doméstico ou não. Assim como também ela trouxe mecanismo de punição e coibição para o agressor. Apesar da importância dessa legislação, a sua aplicabilidade ela passa por constantes desafios. E o isolamento social por conta da pandemia de Covid-19, ele se mostrou um desses desafios. Diante desse contexto, o presente trabalho ele tem como objetivo analisar o impacto do isolamento social em decorrência da pandemia de Covid-19 sobre os casos de violência contra a mulher à luz da Lei Maria da Penha. A metodologia que eu desenvolvi no meu trabalho foi a qualitativa, que constituía eu utilizei como base as fontes primárias das leis, também fontes secundárias, como jurisprudências, livros, e em grande parte do meu trabalho eu utilizei o artigo científico. É importante destacar também que o método de abordagem utilizado foi o indutivo. Então, eu busquei analisar os aspectos mais relevantes a respeito da relação entre o isolamento social e a violência contra a mulher, a partir de uma análise crítica a respeito da aplicabilidade da Lei Maria da Penha. O método de procedimento utilizado foi o histórico, por meio da apresentação do pano de fundo histórico, que envolve a Lei 11.340 de 2006, e para que esse trabalho fosse possível, foi indispensável a utilização de uma base teórica doutrinária. Nesse caso, eu utilizei a obra também da Maria Berenice Dias, e também foi indispensável para mim a utilização de artigos científicos que tratem o tema com o propósito de analisar de forma contemporânea o assunto proposto. Então, o meu trabalho trouxe bastante artigos científicos para tratar um tema que é mais contemporâneo. A justificativa. A minha pesquisa, ela se justifica em decorrência da importância de conhecer mais acerca da Lei Maria da Penha, a partir de um recorte contemporâneo que envolve como pano de fundo uma das crises que foi as mais severas a nível mundial. A pandemia de Covid-19, ela contribuiu para uma desestabilização em massa em diversos setores sociais, sendo responsável por criar um cenário de instabilidade, de medo, incerteza e também luto. Pode-se afirmar, então, que o direito é um organismo vivo, então, por esse motivo, ele precisa estar passando por diversas adaptações, com o intuito de acompanhar a realidade social contemporânea e a sua aplicabilidade. O meu trabalho ele foi dividido em três capítulos, e no meu primeiro capítulo eu trago os aspectos históricos da Lei Maria da Penha. No primeiro capítulo da minha pesquisa, eu apresentei um panorama histórico a respeito da violência doméstica e da Lei Maria da Penha. A construção desse panorama se dá a partir da ideia de que a violência contra a mulher é um grave problema e que ele faz parte da dinâmica social há muito tempo. Então, diante desse problema, a Lei Maria da Penha surgiu com o propósito, né, de enfrentar a violência doméstica e familiar. Mesmo com a importância dessa lei, é certo que a sua aplicabilidade ela encontra diversos desafios ao longo da história. Olhando para os dias atuais, né, percebe-se que um dos desafios, o maior dos desafios em relação à aplicabilidade dessa lei, foi contemplar situações de violência provenientes do isolamento social, que foi provocado pela pandemia de Covid-19. Nesse primeiro capítulo, então, eu trouxe as questões históricas, eu trouxe até a criação da Lei da Maria da Penha, né? É muito importante destacar, então, nesse primeiro capítulo, que a violência doméstica, ela é um problema que faz parte da dinâmica social há muito tempo. A criação dessa lei realmente foi um divisor de águas. A Lei Maria da Penha, que é conhecida popularmente assim, ela recebeu esse nome como homenagem a Maria da Penha Maia Fernandes, que é uma mulher que compõe as estatísticas brasileiras dessa violência doméstica.
ela realmente se tornou um símbolo da luta pela justiça. No caso dela, ela foi vítima de uma dupla tentativa de feminicídio. Na primeira tentativa, ela foi alvejada, ela levou um tiro nas costas enquanto dormia. No segundo, o companheiro dela, né, o cônjuge, ele tentou eletrocutá-la durante o banho. Então, assim, toda essa trajetória, essa luta dela por justiça, foi muito importante. Então, assim, ela realmente serviu como um símbolo para essa luta de justiça na questão da violência doméstica contra a mulher. E aí, com toda essa luta que ela teve, devido à insatisfação dela com a demora para ter uma decisão sobre o seu caso, ela conseguiu encaminhar o caso para a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos por meio de ONGs, né? E aí a comissão condenou o Brasil por negligência ou omissão e foi aí então que foi recomendado que fosse criada uma legislação específica destinada a combater esse tipo de violência. Então, finalmente, em 2006, a Lei Maria da Penha, ela entrou em vigor, fazendo com que a violência contra a mulher deixasse de ser tratada como um crime de menor potencial ofensivo. Não tinha uma lei específica para tratar esse assunto, então ela era abordada de forma geral. Geralmente, ela era abarcada na Lei 9.099, que tinha como um fator primordial a aplicação da pena, evitar a aplicação da pena privativa de liberdade e oferecer ao agressor a reparação de danos sofridos pela vítima com cumprimento de penas alternativas. Então, a Lei Maria da Penha, a promulgação dessa lei, foi realmente um marco histórico e muito importante para coibir a prática de violência doméstica contra a mulher. Essa lei, ela realmente veio com aquele intuito de coibir a prática da violência e não só como uma forma de punir o agressor. Então, é bem importante destacar essa parte, que ela também vem com essa coibição e não só a punição do agressor. Ela não veio só para punir o agressor. No meu segundo capítulo, então, eu faço alguns aspectos históricos acerca da Lei Maria da Penha. Desculpa, Camila. Eu passei para o seu segundo capítulo e voltei no primeiro. Você terminou o primeiro? Só para saber se eu não terminei. Posso passar mesmo? Uhum. Pode sim. No meu segundo capítulo, eu faço algumas considerações, né, sobre a Lei Maria da Penha. Nesse capítulo, foi possível então entender que a violência contra a mulher ela é uma questão sociocultural e que ela está presente nas mais diversas comunidades e que persiste no decorrer do tempo. Então, assim como qualquer outro tipo de violência, a violência doméstica ela constitui a violação dos direitos humanos e liberdades fundamentais e ameaça a paz social. A partir dessa realidade, a Lei Maria da Penha ela surgiu com o intuito de regulamentar as situações de violência doméstica para que seja possível punir o agressor e coibir esse tipo de prática. Essa lei se destacou como um avanço, né, para o Brasil, na medida em que se constituiu como um enfrentamento da violência contra a mulher. Nesse sentido, a construção desse capítulo foi possível abordar o conceito de violência doméstica. Então, nesse capítulo eu tratei o conceito de violência doméstica e as principais formas de violência doméstica e as medidas protetivas de urgência. E a eficácia legislativa da Lei Maria da Penha. Nessa parte, eu gostaria de falar, então, um pouco sobre as formas da violência doméstica, que realmente, para mim, o que eu achei muito interessante e que eu sei que está na lei, que está visível para todos, mas que eu acho bem importante destacar são as formas de violência doméstica, porque ainda tem muito aquela ideia de que a violência doméstica é apenas a violência física. E muitas vezes violências como a psicológica não têm a devida atenção. E a violência psicológica acontece tanto quanto a física. Então, a violência física, eu trouxe aqui bem brevemente as especificações de cada uma das formas de violência. A física é aquela que deixa realmente uma marca evidente. Ela é entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade física, a integridade ou saúde corporal. E ela ocorre de várias maneiras, desde um espancamento, um tapa, um soco,
A violência física, até mesmo atirar um objeto contra a vítima, contra a mulher, ela configura como uma violência física. Um empurrão, um apertão no braço, qualquer ato que seja capaz de ofender, mesmo que minimamente a integridade física, ela é configurada como violência física. A violência psicológica é uma das que eu acho que eu mais falei no meu trabalho, que eu assim, realmente acho que aconteça muito. Ela é uma das que eu acho que é mais recorrente, mas a que menos se tem denúncia. Então, a violência a psicológica, ela é aquela conduta que causa dano emocional, diminuição da autoestima. E muitas das vezes, a vítima da violência psicológica, ela nem se dá conta de que ela está sofrendo um tipo de violência. Muitas das vezes, ela chega num grau tão alto que a mulher chega a ficar doente, realmente. Tem síndrome do pânico, depressão. E muitas vezes a vítima realmente não tem nenhuma noção que ela está passando por esse tipo de situação. E aí tem a sexual, que é a conduta de constranger, presenciar ou manter, participar de relação social sexual não desejada, né? E aqui é possível destacar o estupro como um exemplo desse tipo de violência. E temos também a violência patrimonial, que é aquela conduta que configura a retenção, subtração, a destruição total de objetos, bens, até mesmo a retenção de documentos pessoais, pode ser configurada como a patrimonial. A violência moral, né, que é aquela que configura a calúnia, a difamação e a injúria. E ela é quando o agressor realmente traz algumas críticas mentirosas, expõe a vida íntima, emite juízos morais sobre aquela vítima. E aí, então, eu entro no meu terceiro capítulo. No terceiro capítulo, foi abordado o isolamento social e os impactos do isolamento para o aumento dos casos de violência doméstica contra a mulher. Foi possível perceber que durante a pandemia de Covid-19, teve um impacto direto no aumento dos casos de violência, de maneira que o isolamento social ele veicula como uma imposição necessária para evitar a disseminação do coronavírus. Ele causou diversas repercussões, né, no convívio doméstico brasileiro. Aliado a isso, os núcleos familiares enfrentam sentimentos constantes de incerteza, instabilidade e luto, o que foi muito presente, né, nesses anos durante a pandemia, durante o período da pandemia, né? Todos esses fatores, eles foram responsáveis por elevar os ânimos e contribuir para o setor, Calma aí, gente, desculpa. No âmbito doméstico. Nossa, desculpa. Muito nervosa. Ai, Deus, Raquel, um minutinho já. Tá, para entender esse aumento que ocorreu nos casos de violência doméstica durante o isolamento social, é necessário entender que a violência contra a mulher, ela é estrutural e que ela está presente na sociedade. A gente ainda tem uma sociedade que é muito patriarcal e que determina os papéis sociais, o que determina o que é função de uma mulher, o papel social de uma mulher e o papel social de um homem. Então, nesse caso, ainda existe uma distinção social entre os sexos biológicos. Então, assim, a nossa sociedade ainda é muito machista, patriarcal, e muitas das vezes ela coloca a mulher numa forma de como se fosse inferior ao homem. Então, essa forma de visão das mulheres muitas vezes interfere na vida delas em vários âmbitos. Ainda tem muito enraizado essa questão da submissão da mulher com relação ao homem, que define também o papel da mulher como assim, como uma mulher que é responsável pelo lar, pelo espaço privado, né, pela casa, pelos filhos, por tudo que é privado relacionado à questão doméstica, é meio que colocado no papel da mulher. E já o homem recebe aquele papel de provedor da família e ele entra nos espaços públicos, entendeu?
Nessa questão, a violência está muito presente e ela não é um fenômeno recente. A violência doméstica não surgiu durante a Covid-19. O isolamento social, ele foi um dos principais mecanismos adotados para conter o aumento dos casos. Então, com isso, mudou completamente o cotidiano de famílias. Então, durante muito tempo, ficou aquele isolamento em que todo mundo tinha que ficar realmente isolado em casa, que desculpa, gente. Aquela vítima, ela ficou presa com o seu agressor dentro de casa. E assim, geralmente as violências acontecem no âmbito doméstico. Então, elas acontecem dentro de casa. Então, gera aquele fator de instabilidade que foi gerado pela pandemia. A questão econômica foi levada em consideração, o aumento do consumo de bebidas. Tudo isso influenciou de forma direta nesse aumento dessa violência doméstica. Raquel, só um minutinho. Na verdade, então, o isolamento, ele trouxe à tona os indicadores preocupantes acerca dessa violência doméstica. Então, o que acontece? O espaço que era privado, ele ficou ainda mais delimitado, ficou cada vez mais privado. Aquelas mulheres ficaram literalmente confinadas. Então, nesse caso... Camila, 5 minutinhos, tá? Tá. Então, nesse caso, as mulheres elas foram forçadas a conviver com o seu agressor, né? O que aumentava a chance e a frequência das agressões. Acabou que toda essa instabilidade, até mesmo para a mulher, essa convivência dentro de casa com o agressor, ela gerou um certo desgaste para a mulher. Até mesmo nessa questão, pode ter influenciado no aumento dos casos de violência. Por quê? A mulher ela estava ficando em casa, acaba que o homem em casa, durante o isolamento social, não representava uma divisão das tarefas domésticas. Então, aquela mulher, ela acabou que foi ficando sobrecarregada e, dessa forma, ela foi ficando também mais vulnerável a sofrer qualquer tipo de violência. Muitas das vezes, alguma situação que normalmente, um contexto normal, ela estaria bem normalmente, para evitar a situação, às vezes, pelo desgaste, ela não conseguia evitar. Então, durante a pandemia, o que é muito importante destacar, aumentou os casos de violência, mas, justamente nesse período que precisava de um apoio, essa mulher precisava de um apoio, teve uma redução nos serviços de apoio à vítima. Então, assim, mesmo aumentando os casos, constatado que tiveram um aumento significativo, esses setores, né, de apoio à vítima, por exemplo, assistência social, a saúde, segurança pública, justiça, todos esses serviços, eles foram reduzidos. Então, acabava que a mulher tinha certa dificuldade para expor aquela violência, para denunciar. E uma das medidas tomadas, né, pelo Estado para ajudar a contornar esse cenário que teve o aumento da violência doméstica, mas tinha muita dificuldade para denúncia, foi criado, então, pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, uma plataforma, um aplicativo. O aplicativo se chamava Direito Humano BR, e também alguns sites ficaram disponíveis para que as vítimas, familiares, amigos, pessoas que verificassem esse tipo de violência doméstica ou violação dos direitos humanos pudessem denunciar. E aí entrou uma questão que é muito importante ressaltar, né? Porque essa foi realmente uma medida tomada pelo Estado, foi a criação desse aplicativo para denúncia. Só que, infelizmente, a gente tem que levar em consideração a realidade de cada mulher brasileira. Nem toda mulher tem acesso a um smartphone para baixar um aplicativo para realizar uma denúncia. Então, nessa questão ficou, assim, a medida tomada ficou bem... Desculpa, gente.
Com relação à outra campanha que foi criada, foi a da bandeira vermelha, que foi aquela que incluía o desenho do X na palma da mão, em que a mulher poderia colocar o X e quando ela fosse numa farmácia, aquele farmacêutico atendente, ele verificava que aquela mulher estava sendo vítima de uma violência doméstica, então poderia denunciar. Só que as políticas públicas que foram criadas durante o período de pandemia, elas foram criadas focadas na denúncia da violência doméstica e da violação do direito humano, mas ela não foi criada como uma forma de prevenção. Não foram criados mecanismos de prevenção para essa violência doméstica durante o isolamento social. Raquel, pode ir para o último slide, que são as considerações finais? Então, gostaria de fazer as considerações finais, né? A Lei da Maria da Penha representa um grande avanço na perseguição dos direitos humanos das mulheres. Sendo assim, ela é extremamente válida e importante, pois pretende a igualdade e melhorar as condições de vida. A sua observância demonstra o princípio da dignidade da pessoa humana sendo encorpada na política. A prevenção da violência contra a mulher é importante, requer políticas públicas, iniciativas eficazes que abordem todos os fatores de risco da violência, intensifiquem os esforços para acolher, apoiar e libertar as mulheres dos seus agressores. De acordo, então, com esse estudo, o aumento da violência contra a mulher está associado à preocupação com a segurança, a saúde e dinheiro. O isolamento social imposto pelas autoridades nacionais sanitárias e epidemiológicas provocou um impacto ainda maior na vida das mulheres vítimas de violência. Porque, gente, desculpa. Raquel, desculpa. Camila, agora dá uma respiradinha aí, finaliza só o que você teria que falar, porque depois são as referências, para a gente poder passar a palavra para a banca, tá bom? Tá bom, certinho. Pode finalizando mesmo. Tá, Raquel, então, de acordo com o meu estudo, realmente a violência contra a mulher ela aumentou durante o período de isolamento, devido a essa preocupação que foi gerada devido ao novo Covid-19. O isolamento social ele fez com que as vítimas ficassem presas junto com seus agressores e muitas vezes impedidas de manter um contato social e com dificuldade para realizar as denúncias, pedir ajuda ou até mesmo pelo medo de sair de casa e contrair essa doença. Então, eu gostaria de pontuar a necessidade da realização de mais estudos no Brasil, com o intuito de identificar novas estratégias de abordarem a saúde coletiva, com participação efetiva da equipe multidisciplinar de saúde em frente aos casos de violência contra a mulher, a fim de diminuir a incidência de novos casos e proporcionar tratamento adequado às vítimas. Raquel, finalizei. Essas são algumas das referências que eu trouxe. Vou ativar aqui. Só um minutinho, gente. Estou tentando aqui ativar a minha câmera, mas parece que está complicado também. Camila, eu agora vou pedir para vocês, eu que vou pedir um minutinho, pelo seguinte, eu não consegui ativar minha câmera, eu acredito que eu vou ter que sair e retornar. Só um minutinho, tá? Certo.
Gente, perdão, viu? É porque tem hora que a gente fica preso aí nessa questão da tecnologia mesmo. Perdão, foi um inconveniente. A Camila, terminada a sua exposição, a sua fala, eu vou passar a palavra para os professores da banca para vocês desenvolverem aí um bate-papo acerca do seu trabalho. Uma questão que eu vou te alertar, eu não sei se o pessoal verificou, mas eu verifiquei, o seu capítulo 2, ele não está com o título correto, viu? O título dele não está correto, a gente tem que fazer alteração, tá certo? Foi um erro material mesmo, mas já vou deixar claro que realmente o capítulo 2 está com o título equivocado, tá bom? Vou passar a palavra para os professores e aí a gente já vai trabalhando. Ana Paula, eu vou passar a palavra primeiramente para você, depois para o professor Antônio. E aí, se você tiver, Camila, papel e lápis na mão, faz a anotação necessária para poder se organizar e responder as questões, tá bom? Tá bom, então. Boa tarde, Raquel, Camila, professor Antônio, Luiz, o pessoal tá aqui, mais o Alessandro. Gente, mais uma vez renovando, né, o meu enorme prazer, estima e consideração de estar com a professora Raquel e o professor Antônio, pessoas que eu acho assim, super competentes e respeitam muito o trabalho. Obrigada pela oportunidade, professora Raquel, de estar aqui e a confiança em avaliar um trabalho de sua orientação. Eu vou passar direto para as perguntas mesmo, de ordem assim, de mérito, tá? E vou deixar outras questões formais, se for o caso, a gente conversa depois, eu passo o trabalho para aluno com algumas marcações, mas coisa mais rápida é em decorrência do horário também. Certo. Bom, Camila, eu acho o seu tema assim, extremamente importante, né? A gente tem que enfrentar essa temática, sim. Mas quando analisa-se esse tema a partir da lei, eu queria saber a sua opinião. Você acha que a lei, como você colocou, ela tem o poder de coibir a violência? Seu microfone, Camila, está mutado. Desculpa, Raquel, é porque eu estava tentando encontrar aqui. Eu vi em outro equipamento. Boa tarde, professora Ana Paula. Eu já peço desculpa pelo nervosismo. Eu realmente, analisando a Lei Maria da Penha, eu vejo que a lei realmente ela funciona. E ela é um mecanismo que realmente funciona. Tanto é que a Lei Maria da Penha ela é considerada uma das 3 melhores leis acerca dessa temática. Então, a lei em si, ela funciona e ela tem, sim, o poder de coibir. O que acontece? No meu ponto de vista, falta mais ações com relação ao Estado, em realmente dar uma efetividade a essa lei, a buscar desculpa, professora. A lei, para mim, ela realmente funciona e ela realmente tem esse poder de coibir as violências domésticas. O que acontece? É que a gente tem muito problema com relação a essa questão da violência doméstica. A gente tem a questão da falta de denúncia, a gente tem até mesmo uma questão social, a forma que a sociedade é hoje, ela muitas das vezes faz com que essa lei, ela não... Desculpa, professora. Mas, para mim, sim, a lei tem o poder de coibir. Realmente, a Lei Maria da Penha, ela funciona. Eu acho que o que falta realmente são ações do Estado para colocar ela em prática. Realmente criar medidas para fazer essa lei ser efetiva. Então, para mim, sim. Camila, quando você diz que a lei funciona e que falta ainda medidas para ela ser efetiva, o que significa dizer que a lei funciona? A Lei Maria da Penha, por exemplo, traz várias medidas que, assim, com relação à violência doméstica, ela realmente é muito interessante. Vou trazer só um exemplo aqui que eu vi que é tratado, por exemplo, a Casa da Mulher Brasileira. Ela é prevista, é um mecanismo para auxiliar essas mulheres vítimas da violência doméstica, para fazer com que essa mulher realmente saia daquele contexto da violência doméstica.
Só que no Brasil, a gente não tem muitos recursos para isso. Eu estava pesquisando sobre esse assunto porque, assim, é um assunto que eu realmente achei muito importante, muito interessante. Mas ele não tem... Essa Casa da Mulher Brasileira, se eu não me engano, tem 8 unidades. Então, se a gente imaginar a dimensão do Brasil, eu acho que o Estado tinha que realmente tentar melhorar essas questões, dar um apoio financeiro para essas mulheres, realmente tentar criar medidas emergenciais para mudar essa realidade. Realmente a gente tem uma fragilidade pública, né, das políticas públicas do Estado. Então, é o seguinte, o papel da lei, dessa lei em especial, é coibir a violência e, na sua opinião, ela coíbe? Para mim, sim. Ok. Se ela coíbe, significa que a partir do momento em que essa lei foi promulgada, entrou em vigor, houve uma diminuição de violências contra a mulher. Nesse caso, realmente... Ou seja, se houve uma lei que coíbe e essa lei funciona, significa que nós, então, não temos mais violência contra a mulher. Entendi o seu posicionamento, entendi também a pergunta. Realmente, apesar dela trazer essa coibição, né, os casos de violência doméstica, eles não reduzem, eles não diminuíram. E uma prova disso é realmente durante o período da pandemia da Covid-19, né, que a gente teve os aumentos. Então, a lei, ela é boa, mas ela realmente tem que ser muito melhorada. Ela tem que ser trabalhada ainda para que chegue a um patamar de que realmente coíba de forma efetiva essa violência doméstica. Uhum. Tá. Para você, qual que é o papel da lei? Para mim, o papel da lei, por exemplo, nesse caso, o papel dessa lei, a Lei Maria da Penha, ela traz sim o papel de punir o agressor, porque eu acho que é realmente importante que o agressor entenda que tem uma punição que os atos dele realmente vai gerar uma sanção. E também tem essa questão de coibir a prática desse tipo de violência doméstica. Tá. Então, vamos supor que nós estivéssemos num estado não positivista, que nós não tivéssemos a lei como base do ordenamento jurídico. Então, nós não teríamos como coibir a violência doméstica? Eu acho que também tem essa questão social. Porque, assim, a gente vive numa sociedade que ainda é muito machista. Então, assim, muitas das vezes, essa violência doméstica reflete essa questão social. Então, assim, se a gente consegue mudar esse contexto social, mudar essa questão, essa forma que é vista o homem e a mulher, mudar completamente esse contexto em que a mulher é colocada na sociedade e realmente conseguisse chegar num ideal assim, que a sociedade enxerga homem e mulher como iguais, aí realmente seria o ideal. Então a gente não precisaria de uma lei, porque a sociedade realmente ia entender essa igualdade entre os gêneros, o feminino e o masculino, entendeu? Não teria essa desigualdade como o homem um ser superior. A nossa sociedade ainda tem muitos pensamentos retrógrados e machistas, e isso fica enraizado, e isso vai passando para as outras gerações e vai criando esse pensamento. A gente ainda tem presente várias frases que são extremamente machistas e que contribuem para normalizar essa violência doméstica. Ainda tem aquela ideia de que, por exemplo, mulher, uma frase que eu acho absurda, que eu li durante o meu trabalho. Mulher gosta de apanhar. Então, a sociedade ainda tem esse tipo de pensamento. Então, assim, a lei, ela ajuda, ela traz algumas formas de punição e coibição, mas a gente precisa trabalhar também no social, trazer algumas ações para que mude esse pensamento. Por exemplo, na questão da agressão, da violência doméstica,
Então, assim, a lei também tinha que trazer algumas formas de reeducar aquele agressor, de fazer que tenha um entendimento sobre os seus atos. Realmente, a lei pune, a lei traz para coibir, a lei realmente ela mostra que vai ter certas consequências, mas acho que a gente tem que trabalhar também essa questão de reeducar aquele agressor e também mudar esse pensamento da sociedade com relação à mulher e tirar essa normalização, essa visão de que a violência doméstica é uma coisa normal. Porque ainda tem muito essa visão de que a violência doméstica é normal. Tá. Você acredita, então, que a desigualdade social contribui para a violência doméstica? Sim, nesse caso também acredito que a desigualdade social, ela realmente ela contribui para a violência doméstica. Uhum. De que maneira? Desculpa, eu estou muito nervosa. Você pode ficar tranquila, Camila, porque você fez o trabalho, você pode ficar tranquila. Estou tentando pensar assim, na resposta adequada. Desculpa. Professora Ana Paula, peço desculpas, mas eu não estou conseguindo raciocinar. Eu estou te perguntando isso porque você disse que a violência ela é estrutural, né? Uhum. Então, a partir dessa ideia de que a violência é estrutural, e você disse também sobre a questão da desigualdade social e de medidas sociais que o Estado poderia adotar para poder coibir a violência, aí eu queria entender um pouco mais como seria isso, mas tudo bem, se você não está se sentindo segura o suficiente para responder, tudo bem. Mas você diz também que seria preciso um tratamento mais adequado às vítimas. Como seria esse tratamento mais adequado? Eu acho que a gente precisava trazer uma visibilização para essa vítima, porque a violência doméstica ela pode ter vários fatores. Então, assim, é necessário entender cada fator dessa violência doméstica para dar o apoio necessário a uma vítima. Então, assim, só como um exemplo, às vezes uma mulher que está passando, que depende de um marido e ele é extremamente agressivo com ela, realmente ela sofre violência doméstica, mas ela se vê numa posição de que não consegue sair por conta de uma questão financeira. Então, se a gente tivesse políticas públicas para auxiliar essa mulher, para fazer com que ela tivesse todo um apoio para sair desse tipo de situação, seria o ideal. Uhum. Tá. Ô, Camila, eu não quero interferir na sua fala, não, Ana Paula, mas aí eu acho o seguinte: agora que você deu uma respirada, volta lá naquele tópico que a Ana Paula te perguntou, que eu acho que é importante, inclusive, você concluir seu raciocínio. A desigualdade social, ela contribui ou não para esse ambiente de violência, né? Porque você se coloca a questão aí de que tem que ter ações para coibir, que a lei coíbe, mas a lei não é efetiva. Você coloca que existe essa questão das pessoas que ficaram isoladas, ficaram juntas ali, tiveram alguns problemas. Você coloca essas discussões no seu texto e você fala, inclusive, das desigualdades sociais. Ela é um vetor, ela é um fator que desencadeia a violência contra a mulher e de que forma? Foi isso que a Ana Paula te perguntou. Entendeu, Camila? Entendi, Raquel. Tá. Desculpa. Nesse caso, a desigualdade social, ela realmente é um fator que pode influenciar na violência doméstica. Raquel, peço desculpas, mas eu não estou conseguindo concluir o meu raciocínio com relação a isso. Certinho, só queria dar um start para ver se você conseguia pegar o fio condutor aí da sua própria... Desculpa, eu perdi completamente. Respira fundo 3 vezes, que o oxigênio no cérebro é bom para você lembrar. Se você fizer, respira fundo mesmo. Desculpa. Ô, Camila, não tem problema não, mas é o seguinte, como você fez o seu trabalho, assim, então é um tema que você domina muito mais que a gente.
Então, você pode ficar tranquila, tá? E eu queria, olha só, se você parar para pensar, você acredita, você pensa que nas famílias que têm uma capacidade econômica, as famílias mais pobres economicamente, você acha que a violência doméstica ela é diferente nesses ambientes familiares ou independe, sabe, da... Entendi. Nesse caso, assim, a questão da violência doméstica é que ela não segue muito essa questão da capacidade econômica. Então, ela pode acontecer em qualquer esfera, em qualquer nível econômico. Ela não escolhe uma vítima. Qualquer mulher na sociedade com relação que tenha, desculpa, que tenha... Ai, desculpa, vou ter que recomeçar o meu pensamento. Ela realmente não escolhe a questão financeira. Uma mulher não precisa necessariamente ser pobre para ter essa questão da violência doméstica. Mas é óbvio que a mulher que tem menos... Desculpa. Aquela mulher que tem menos capacidade econômica, financeira, muitas das vezes ela vai manter aquela violência doméstica, ela vai se manter naquela posição devido à sua capacidade econômica mesmo. Entendeu? Realmente, a violência doméstica, ela acontece em qualquer nível, com qualquer pessoa. Mas o que acontece? Muitas das vezes, essa questão financeira, ela pode se influenciar para a vítima sair daquela situação. As mulheres que têm uma capacidade financeira menor, muitas das vezes pode depender do marido. Tem a questão de filhos. E aí, todas essas questões vão, sim, influenciar. Ana, você ouviu parte da resposta da Camila? Porque você estava meio travadinha. E o seu áudio não está funcionando, Ana. Pronto. Agora... porque tem um pico de energia aqui na minha casa e caiu. Agora eu entrei pelo celular. Só para finalizar, Camila, eu ouvi sua resposta. Quando a gente fala em violência doméstica, a gente pensa logo numa casa, num ambiente doméstico, assim, dentro de uma casa edificada. É isso mesmo? A violência doméstica, ela pode sim acontecer dentro de uma casa, mas a violência doméstica, para ser configurada como violência doméstica, não seria só no ambiente dentro de casa. Realmente, a violência doméstica, ela leva em questão vínculo afetivo, a questão familiar. Então, assim, não é só a questão de acontecer dentro de uma casa. A violência doméstica, ela pode acontecer simplesmente pelo vínculo que as pessoas mantêm, pelo vínculo afetivo. Tá bom. Grande parte da violência doméstica realmente acontece nos lares brasileiros, né? Acontece dentro de casa. Mas quem não tem casa também pode ser vítima de violência doméstica. Passivo ou ativo da violência doméstica, né? Isso. Então, agradeço, viu, Camila, pela sua atenção, suas respostas, e estou satisfeita. Devolvo a palavra para a professora Raquel. Gente, hoje esse negócio está me matando. Camila, nós vamos continuar os questionamentos com o Antônio agora, tá? Vou passar a palavra para ele e ele vai falar com você um pouquinho, tá bom, Antônio? A palavra está com você. Beleza. Raquel. Camila, ó, relaxa aí, dá uma relaxada, tá? Respira, ó, conta até 3. Tá só começando a vida, tá? Mas vamos lá. Raquel e Camila, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, tá? De fazer parte desse momento aqui com vocês, principalmente sabendo que é um momento bastante importante para Camila, tá? Que é esse término de curso. Também agradeço aí a professora Ana pela participação, por estar aqui conosco. Muito, muito linda essa Ana, maravilhosa essa professora, né, gente? Ai, um dia eu chego nessa elegância toda, viu, Raquel? Estendo os cumprimentos a todos os alunos que estão aqui. Não sei se temos familiares da Camila, mas sejam bem-vindos e bem-vindas aqui conosco nesta sessão solene. Bom, Camila,
assim como a professora Ana fez as considerações dela, eu também tenho algumas coisas a pontuar sobre o seu trabalho, mas de antemão também, né, quero te fazer alguns elogios como forma de te validar sentimentos, né, validação de sentimentos, que é importante. Primeiro, né, feliz escolha do tema, você e sua orientadora. Eu acho que é bastante importante falar sobre violência doméstica, tá? E isso é bem relevante, principalmente porque as mulheres têm sofrido muito, né? Mesmo com a existência de um diploma legal que coíbe a prática dessa conduta. Temos, depois da Lei Maria da Penha, uma enxurrada de coisas que poderiam impedir, mas ainda não impedem. O que a professora Ana quis dizer quando ela perguntou sobre a efetividade da lei, porque veja, a lei é uma norma abstrata, que ela nos coloca uma imposição de conduta. Só que as pessoas parecem que não estão muito se importando, porque de outro lado a gente vê um aumento crescente dos números de violência. Então parece que a lei não serviu. Talvez a educação venha corroborar e consertar isso socialmente, mas por enquanto não. Ainda que veja, né, tem outros instrumentos. Não sei se aí em Minas Gerais a OAB proíbe a inscrição no quadro da Ordem dos Advogados, tá? Para quem tem registro de violência doméstica, não está podendo se inscrever em concurso público, não pode fazer doutorado nem mestrado. Então, assim, né, são instrumentos que vão auxiliar. Mas muitas das pessoas que praticam essa conduta não estão muito preocupados com isso, né? Mas vamos lá, ó. Gostei do tema, achei muito legal, tá? Eu sei que estudar ciências criminais é bastante delicado, tá? E aí, às vezes, a gente deixa algumas coisinhas para trás, mas tudo bem, faz parte. Mas vamos ao que interessa aqui. Bom, lá no seu resumo, você começa, né, a sua primeira frase colocando o seu objetivo. Eu não sei se seria mais adequado colocar isso, ao invés de fazer uma apresentação da sua proposta mesmo. Dizer, olha, né, com esse trabalho será analisado a violência contra a mulher durante o período da pandemia da Covid-19, um novo estado social que o Brasil vive, e contar mesmo, sabe, a historinha do que você fez nesse trabalho seu. Que eu acho que é mais legal do que falar o objetivo logo de cara. Pode trazer depois um resuminho, que não tem problema. Depois que eu analisei todo o seu trabalho, né, queria pontuar que eu gostei das autoras que você usou, e isso é bastante importante, tá? Usar autoras mulheres, porque é relevante, né? Mulheres falando de mulheres que são vítimas de violência. Show de bola, parabéns, tá? Por isso, bem legal. O seu item 2, eu ia fazer um pedido de ajuste, Raquel, que eu achei considerações sobre a lei Maria da Penha, acho que é meio estranho, mas a Raquel já fez o comentário e beleza, passo por isso. E aí eu queria dizer o seguinte, propor algumas reflexões para você, né? A professora Ana já propôs aí as reflexões com as perguntas, mas eu vou dizer a você, né? Primeiro de tudo, eu acho que a violência contra a mulher é também, né? A violência doméstica contra a mulher é também uma pandemia, viu? Aqui no Brasil é uma pandemia, sem sombra de dúvida. Além da Covid-19, é uma pandemia. As mulheres, sucessivamente, ano após ano, estão sofrendo violência e isso é uma pandemia. Não só a Covid-19 é uma pandemia, a violência contra a mulher é uma pandemia. E nós precisamos combater essa pandemia, como combatemos essa outra, que estamos, né, sinalizando um fim possível, espero, né, inclusive. Eu até fiz essa proposta um dia, numa banca que eu participei também desse tema, viu, Raquel? Eu falei, a violência contra a mulher é uma pandemia, gente. Tá acontecendo, é um contexto mundial, acontece em todos os lugares. E eu concordo. Assim, super triste, né, esse tema. E dependendo da área temática, ela tem uma questão de saúde pública especificamente, dependendo da maneira como é conduzida a leitura e a discussão. Lá na sua página 23, você se propôs, né, lá, acho que é o capítulo 2, seção 2, a sua orientadora acho capítulo 2. Eu falo seção, mas não tem problema não. Ô, Raquel, houve um trem ontem que eu lembrei de ser na hora, Raquel, eu lembrei de ser da hora. A professora de metodologia do doutorado falando, né? Gente, religião, time de futebol e política e metodologia você não discute com ninguém, é até de amizade. Então, passa pra frente. Não discute sistema.
Mas, Olha, ó, tem umas coisas que eu não concordo desde a minha dissertação de mestrado. Eu briguei com tanta gente por causa disso, e tá no tranquilo. final não adiantou nada. Porque Não, cada uai, um pensava de um jeito. aquele colocar itálico, o et al, era obrigatório nas normas da BNT, depois deixou de ser em um ano, aí no outro ano voltou a ser, ou seja, se você não se atualizou com as normas, dentro de um ano, você ficou dentro das normas de novo. É um trem maluco isso aí, Deus me livre guarde. Não dá nem para seguir com esse negócio. Mas vamos lá. Ó, você se propôs, lá na página 23, né, em falar sobre violência moral. Você quis falar um pouco dos tipos de violência no geral. Só que você falou tão pouquinho de violência moral, acho que poderia talvez falar um pouquinho mais, deixar um pouquinho mais claro, assim, o que que é. E aqui você parece que na sua fala você deu uma ênfase sobre isso. Então parece que para você é algo importante. Talvez você dá uma olhada, rever aquela parte, né, dar uma acrescentada ali, colocar um pouco mais robusto. Do mesmo modo, Camila, eu percebi, né, que você conta o que é feminicídio, traz alguns autores, explica, mas não cita o artigo 121 do Código Penal. Talvez fazer uma nota de rodapé para colocar o dispositivo legal lá, só para registrar. Não que seja importante, os autores lá que você trouxe são bons, mas uma coisa que talvez ficaria mais assim, completo, tá? Eu ia te indicar, talvez para o futuro, tá? Você pensar, né? Quando colher dados, nós temos algumas plataformas independentes, plataformas do Estado, e isso é bem interessante, né? Eu ia te indicar o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ele tem dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública geral, assim, né? Sabemos, inclusive, né? E aí eu já vou lá para suas considerações finais, que a pandemia da Covid-19 fez com que pessoas que nem sabiam que eram casadas descobrissem que eram casadas, né? Porque ela colocou todo mundo no isolamento social. Eu entendi, ó, e aí, vamos lá, calma, respira, tá? Eu entendi, lá nas suas considerações finais, que talvez compense você revisitá-la, que ficou contraditório com tudo que você vinha falando lá atrás. Pareceu, posso estar enganado, tá? Pareceu que que você é contra o isolamento, e aí você entra, olha o rolo que a gente ia entrar. Contra o isolamento, mas aí as pessoas iam morrer de Covid. Aí, assim, eu acho que ali compensaria você, talvez, fazer um discurso, Camila, depois, menos atacando o isolamento, porque o isolamento ele foi importante, né? Nós temos aí mais de 600 mil pessoas mortas de Covid, se não tivesse isolamento teria um número muito maior. Eu acho que o problema seu está no fato de que as mulheres apanhavam nas suas casas, eram vítimas de violência e não conseguiam notificar, né, fora outras pessoas, o estado da ocorrência da violência. Aí, beleza, lindo. Agora, ir contra o isolamento, eu não sei se é interessante. Outra coisa que você colocou lá nas suas considerações finais, que me chamou um pouco a atenção, é o seguinte: lá no seu último parágrafo, penúltimo parágrafo, peraí, deixa eu só achar aqui. Pois bem, eu tinha notado um trem aqui que me deu até um calafrio, viu, Camila? Até falei, meu Deus, Camila não, pelo amor de Deus. Ah, tá. Né? É que você fala uma parte aqui que é um impacto na vida das mulheres. E não é um não, viu? São vários. E esses vários são muitos, N impactos. E você fala bem expresso assim, um impacto. E eu queria achar o parágrafo aqui que você falou isso. Deixa eu ver. Que aí para você pensar, talvez retirar essas... Aqui, você coloca assim, ó. De acordo com o presente trabalho, o aumento de violência contra a mulher é associado à preocupação com segurança, saúde e dinheiro. O isolamento social imposto pelas autoridades nacionais, sanitárias e epidemiológicas provocou um impacto ainda maior. E aí eu só tiraria esse um, que eu acho que não é um não, são muitos, e que não dá nem para a gente mensurar quais são ainda. Ainda nem acabou a pandemia, e a gente nem sabe quais são os impactos. Muitos, N impactos, e que não daria para você esgotar sobre eles e talvez tirar esse um ali e dizer possíveis impactos, né? Que nem vou esgotar tudo aqui, porque eu não sei, ninguém sabe ainda, e acho que é isso e tudo bem.
E Raquel, né? Eu não tenho outras considerações, tá? Ia sugerir essas proposições, a repensar um pouco essas questões, e seria isso, tá? Sobre as minhas considerações. Não vou fazer pergunta, não, tá bom? Antônio, vocês estão me ouvindo? Aqui tá tão esquisito aqui? Tá. Eu agradeço as suas ponderações, as ponderações da Ana Paula, e eu queria também reiterar dizendo o seguinte: isso eu sempre falo, eu acho que escrever não é fácil, pelo menos no meu caso, eu, Raquel, se vocês forem pegar meus textos, eu leio, releio, leio de novo, e a cada leitura que eu faço, eu descubro isso aqui eu tenho que organizar, isso aqui eu tenho que tirar. E uma das coisas assim que eu mais falo para quem eu oriento, gente, lê, relê, me entrega antes, deixa a gente olhar com muito tempo aquela coisa, tira a palavra que tem sentido muito absoluto, muito totalizante, e aí, pra vocês me entenderem como é que é, teve um dia que eu passei num grupo de orientação, mais de 15 áudios, explicando tópico por tópico de tudo que eu queria falar. E os orientandos, às vezes, eles acham que isso é um pouco excessivo, e que talvez a gente esteja falando, pessoa, parece que a gente está até implicando quase com a pessoa, sabe? Mas na verdade não é. É porque eu acho que, na realidade, para construir um trabalho acadêmico, a gente precisa aí dessa solidariedade mesmo no olhar, na produção daquilo que a gente está fazendo. E eu não sei se é só comigo, mas eu não acho escrever uma coisa simples. Então eu demoro para escrever, eu demoro para produzir, não é? E isso, eu sinto que às vezes o nosso acadêmico ele produz mais rápido do que nós, às vezes. E eu acho que nessa hora aí fica faltando uma série de revisões, uma série de retornos àquilo que você fez, para organizar, inclusive, as suas ideias, né? E isso é uma questão que eu estou falando aqui com essa banca e já falei em várias outras. Né? Nessa eu estou aproveitando porque orientando é minha, até para deixar claro mesmo que quando as pessoas ponderem, a gente fica feliz que elas ponderem, é porque elas leram o seu trabalho. E quando lê o trabalho da gente, é importantíssimo. É importantíssimo que alguém leia seu trabalho e pondere sobre ele. Porque é o único jeito que você tem de, inclusive, perceber, opa, eu tinha ou que ter ouvido mais ou melhorado isso aqui, sabe? Então, eu agradeço sob maneira as questões que foram colocadas aqui, as ponderações que foram feitas, tá certo? E agora, Camila, eu vou te falar. Nós vamos fechar as nossas câmeras aqui, eu, Ana Paula e o Antônio, e eu seguindo um aprendizado que eu tive com o Antônio, inclusive, vou gerar uma sala lá no Google, lá no Meet, para a gente poder discutir, tá bom? Então, assim, só vou colocar o link para nós aqui, e vocês, se você quiser ficar na sala, assim, com a sua câmera aberta, pode, nós é que não vamos ficar, tá certo? A gente vai para outro momento. Deixa eu só gerar o link aqui, gente, e já estou voltando aí. E o meu computador hoje, ele está tão legal, ele não me atende às vezes, ele implicou comigo. Já está abrindo, tá? Aqui é a sala que eu gerei, eu acho que ela expirou. Eu adoro essa foto do Luiz com esse bonezinho aí. Eu acho que no dia da banca dele ele devia estar usando esse boné. Acho que ele ia ganhar mais pontos. Acho que deu. Chegou o link. Ah, gerou. Então, até agora mesmo.
Gente, quem tiver aí pode ir retornando, por gentileza. Tá aí, Camila? Camila? Tá vivo, Camila? Camila? Raquel, a câmera travou agora. Não tô acreditando. Eu vou liberar a câmera do celular, então, calma. Vai com alguma coisa. Isso, aí, deu certo. Camila, aqui ainda continua a gravação, continua. A banca, após deliberar e tecer aquelas considerações que já tinham feito acerca do seu trabalho, isolamento social e violência contra a mulher, Lei Maria da Penha no contexto da pandemia Covid-19, na sua defesa realizada, aí vamos alterar a data na data de hoje, né, no dia 10, considerou que você, depois da apresentação aí de 25 minutos, né, foi aprovada com a nota 80, né, 80 pontos, condicionada, né, óbvio, a você fazer os ajustes que devem ser, que foram sugeridos pela banca durante a sua apresentação, tá? E lembrando, Camila, que nós temos que fazer isso de maneira célere, porque embora nas orientações diga que você tem até 15 dias para você entregar, o semestre encerra no dia 17, né? Certo. Tá bom? E aí, Camila, se você quiser respirar aliviada neste momento, respire. Vamos abrir aqui as câmeras para fazer uma foto. Vamos fazer um print. Não, chora depois. Primeiro ri aí, deixa eu fazer um print aqui. Entendeu? Isso. Vamos fazer um print. Ai. E aí eu mando para todo mundo a imagem. Parabéns, viu, Camila? Obrigada. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo. Obrigada a Camila, você. parabéns, sucesso. Raquel, Obrigada. saudades que eu vou ficar sem da Ana Paula, meu Deus do céu. Ah, não, gente, não vão sumir, não. Não, a gente tem WhatsApp, a gente conversa. Ah, então tá bom. Então, eu vou cobrar, hein? Opa, acho que tem que parar a gravação aqui, porque Parou, a não? Raquel caiu. Eu vou parar a gravação.